Oi, gente, essa é a segunda parte da nossa aula sobre República Velha e nós vamos falar hoje sobre a República Oligárquica, também aquela conhecida como a República da Política dos Governadores. Então, vamos lá falar sobre a política dos governadores. Mas para a gente começar aqui a política dos governadores, você aceita aí um cafezinho, né? Então, vamos passar um cafezinho para a gente poder aí entender o que é a política dos governadores. Por que a gente está passando, então, esse cafezinho aqui para a gente falar sobre esse período da história do Brasil? Mas já você vai entender, porque aqui a gente é anfitrião, aqui a gente é o povo do Goiás, né? A gente é bem educado, então tá ótimo aqui de café. E aí você também aceita um leite, né? Então nós vamos falar aqui e vocês vão entender sobre o que a gente está falando. Então, pessoal, deixando aqui de lado o nosso bom e velho café, então a gente vai falar sobre a política do café com leite. Então, vamos lá. Então, bora lá falar sobre esse novo arranjo político que o Brasil vai passar. Seguinte, temos alguns estados da nossa federação que são estados que possuem maior representatividade. Isso não quer dizer que existe estado melhor ou que existe estado pior nesse momento, mas sim que existem estados que vão ter uma relevância de acordo com aquilo que estão ali produzindo e fazendo pelo país. De um lado, nós vamos ter São Paulo, ali com o Oeste Paulista e o Vale do Paraíba como o maior produtor de café, não só do Brasil, mas também do mundo, uma política econômica pesadíssima de exportação. Isso a gente já falou lá no segundo reinado sobre essa força que o café tinha. E também nós estamos falando de Minas Gerais com a criação do gado aí, tanto para corte quanto o gado leiteiro. Agora, o que esses dois estados vão ter? Além da economia forte, dentro da ideia de representatividade do Brasil, são as duas maiores zonas eleitorais. Então, a grande parte da representação eleitoreira do Brasil vem desses dois estados. Então, como é que vai ficar o acordo a partir de agora, já que nós vamos ter uma nova configuração, nós vamos ter o primeiro presidente civil eleito da história do Brasil, que é o Prudente de Moraes. Então, nós vamos ter, de um lado, o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano de Minas Gerais, que é o PRMG. Então, nós vamos ter, então, esses dois estados, a partir de agora, revezando a presidência da República. Qual que foi o grande combinadão da política dos governadores? São Paulo e Minas, ora, um é o presidente, ora é o outro, então eles vão se auto-indicando para a presidência, e nós vamos ter o apoio dos estados em que sentido? Esses estados vão apoiar para que não haja uma interferência do governo federal dentro dessas regiões estaduais. Então, se o governador, né, ou o presidente de estado apoiar, então o governo federal não vai ali interferir nas suas políticas, naquela questão das suas autonomias, política, econômica e financeira. Vai deixar ali, então, não é correr frouxo, né, gente? Mas fazer vistas grossas sobre o que pode acontecer ali. E isso vai ser até um fortalecimento da política dos coronéis. Então, você vai ter um fortalecimento bastante pesado aí sobre essa política dos coronéis, tá? Então, nós vamos ter aí o Partido Republicano Paulista, já falei dele para vocês, e o Partido Republicano Mineiro, né, que vem aí de Minas Gerais. Então, de um lado, você vai ter o Partido Republicano Paulista, que é de São Paulo, e o Partido Republicano Mineiro aí de Minas Gerais. Esses dois, então, se revezando a partir de agora dentro dessas políticas. A gente vai ter Prudente de Moraes, de 1894 a 1898, então, fazendo aí, ele é um fazendeiro paulista, então ele vem do PRP, esse primeiro presidente civil da história que eu falei para vocês. Ele procura, então, apaziguar o país e restaurar as suas finanças, que a gente está vindo aí de uma crise econômica bastante acentuada, e em 1896 ele vai aí promover a guerra contra Canudos. Para essas guerras, gente, Canudos, Contestados, vai estar em um vídeo à parte desse daqui, tá bom? Então a gente vai ter esse vídeo, uma parte 2 e uma parte 3, só pra gente falar dessas revoltas, tanto populares que foram no campo, quanto na cidade, aí nos centros urbanos. Logo depois nós vamos ter a política de Campos Salles, que vai ser o nosso segundo presidente. Ele é um fazendeiro também paulista, tá? De 1898, e aí ele acaba ficando até 1902.
Nesse momento, nessa transição, é que nós vamos ter, de fato, a implementação da política dos governadores, e aí é ele que vai dar a ideia dessa política chamada política do café com leite, tá? Como eu falei para vocês, o fortalecimento da prática do coronelismo dentro dessas regiões, baseada no clientelismo, tá? Ou seja, na troca de favores, você me apoia aí para ser um governante, para ser um prefeito, para ser um vereador, para ser um juiz de paz, para ser um dono de cartório, e em troca eu dou para sua família emprego, uma cesta básica e aquelas coisas que a gente já conhece que acontecem em trocas políticas. O governo, então, ele tinha aí o controle da comissão verificadora para essas questões das eleições, e aí vai ser bastante conhecido as eleições do voto de cabresto, que é aquele que eu falei para vocês, urnas fraudadas, urnas roubadas, papel cédula já vinha preenchido, tá? E muitos analfabetos votando, dizendo que sim, que sabiam ler e escrever, já que a única verificação era na hora você saber assinar o seu nome e colocar o nome do candidato a qual você estava ali prestes a votar. Logo depois, nós vamos ter o governo do Rodrigues Alves, que dura de 1902 a 1906. Dentro desse governo, a gente vai ter aí que ele é um cafeicultor paulista, ele vai ter uma política econômica de valorização do café, a socialização das perdas e dos ganhos. O que é isso, gente? Gente, os produtores de café vão começar a passar uma certa crise. Então, eles vão colocar o seguinte, que o governo vai pagar as possíveis perdas que eles tiverem, mas também se eles lucrarem com essa produção daquele ano, o governo também vai se beneficiar. Então, a socialização das perdas vai ser essa entrada do governo para financiar essas possíveis quedas que eles vão ter, e o preço aí estava caindo no exterior e a moeda brasileira estava tendendo a perder o seu valor no mercado. Logo depois a gente vai ter uma crise de superprodução desse café, e aí vai ser feito, então, o Convênio de Taubaté em 1906. E o Convênio de Taubaté, ele vai servir para quê, pessoal? Ele vai servir primeiro para esse cadastramento dos produtores de café que nós vamos ter. Esses produtores de café, então, eles vão ter essa ideia dessa nacionalização dessas perdas e ganhos. E também nós vamos ter aí pessoal, em 1906, um acordo entre Minas, São Paulo, para poder fazer aí a questão do controle dos excedentes das sacas de café e também, como se diz assim, o cadastramento desses produtores. Então, foi autorizado aí não só o governo fazer essa compra, mas também uma certa manipulação no mercado quanto ao preço das sacas do café. Era meio que uma maquiagem para tentar manter o preço do café que vinha aí desabando. Professora, por que o preço do café está desabando? Por conta de uma superprodução do café, então o mercado está lotado de café. E não só mais o café brasileiro, tá, pessoal? O café colombiano também está bastante forte nessa questão aí do mundo lá fora. Então, nós vamos ter aí que foi feito esse investimento dentro dessa política do café, o que vai também aí, como eu posso dizer, de um outro lado nós temos uma outra grande economia, que é a economia da borracha. A borracha, pessoal, ali na região norte, ela acabou desenvolvendo bastante, principalmente em Belém, no Pará, tá? Então, nós vamos ter a chamada, como se diz, a França brasileira. Você tem o teatro municipal belíssimo, feito com o dinheiro dessa época da borracha. Nós temos o mercado do Ver-o-Peso, que também é, até hoje, lindíssimo de se visitar. Então, nós vamos ter ali uma pequena Paris. Eu já te falei isso lá no Segundo Reinado, que esse período todo mundo quer ser francês, né? Então, quer tomar assim, né? Não pode, tem que baixar o dedinho. E aí, então, esse crescimento exponencial. Porém, pessoal, a gente sabe que o café vai, assim como o café, né, a borracha vai passar por uma crise, por quê? Agora, em 1918, foi feita a pesquisa de novos meios para se encontrar borracha, entre elas do petróleo. Então, a gente tem até mesmo aqui no norte do Brasil, uma fábrica de borracha para fazer pneus, financiada pelo Henry Ford, a Fordlândia, aonde ali seria então um lugar de, como se diz assim, de recursos de matéria-prima para os pneus da Ford. Porém, com a descoberta que dava para se fazer borracha a partir do petróleo e que era muito mais barato do que da seringa,
foi abandonado esse plano, então a gente vai ter uma grande decadência do ciclo da borracha no Brasil por conta aí dessa nova fase aí que nós vamos ter por conta da Primeira Guerra Mundial e do descobrimento aí dessas novas fórmulas de se obter borracha, tá? Vamos aí para o governo, então, de Afonso Pena, que é do 1906 ao 1909. A gente tem aí que ele agora é um político mineiro. Ele morre antes de concluir o seu mandato, então, infelizmente, a gente tem o nosso primeiro, né, como dizer assim, o primeiro presidente da República morto durante o seu mandato. Ele pôs aí fim às práticas das decisões do Convênio de Taubaté, que é essa questão dessa regulação do café, e promoveu uma construção da estrada de ferros e portos, além de ampliar a colonização para o interior do Brasil. Então, é um homem que já está pensando que é necessário se tirar aquele eixo norte-sul. A gente tem aí um presidente que ele queria tirar esse eixo sudeste e colocar também uma centralização aí no Brasil. E aí quem acaba assumindo no seu lugar é o Nilo Peçanha, que então era o presidente da Câmara, de 1909 a 1910. Ele é um político fluminense, tá? Não é de time, gente, não é de time, tá? E vice-presidente aí que assume após a morte do Afonso Pena. E aí a gente vai ter, no meio disso tudo, uma campanha civilista feita por Rui Barbosa, tá? Lembra do ministro Rui Barbosa? Pra quê? Rui Barbosa ali representando São Paulo e a Bahia versus o Marechal Hermes da Fonseca, que seria o novo indicado de Minas Gerais para o cargo de presidente. Então, o Rui Barbosa, ele queria ser indicado para ser o presidente pelo estado de São Paulo, porém já havia um nome forte pela política dos governadores, que seria o Hermes da Fonseca. Você já sabe o final dessa história, porque o próximo presidente será Hermes da Fonseca, o mineiro aí, tá? Que foi aí um político gaúcho apoiado por algumas oligarquias de Minas. Então, não é que ele é mineiro, ele é representante do Partido Republicano Mineiro, tá? Ele vem com a tal da política da salvação, que derrubou as velhas oligarquias, principalmente ligadas à do Nordeste, como a da Paraíba. Ele vai fazer a revolta da Chibata, que tem um vídeo aqui específico pra gente falar disso, e também contra Juazeiro, que é o padre Padicisso, tá? E no fim do seu governo, ele também vai enfrentar a Guerra dos Contestados. Então, ele vai passar por duras penas aí, nesse período que ele fica nesse governo. Logo depois... Então, pessoal, Venceslau Braz, ele vai ficar aí durante o período da Primeira Guerra Mundial, então ele vai pegar aí de 1914 a 1918, e aí ele vai viver aí uma série de crises, como o movimento operário, que é uma das, como se diz assim, resquícios do que foi a Revolução Russa. Então isso acabou chegando aqui no Brasil, esses grandes incentivos a esses operários. E aí o Brasil, ele toma partido na Primeira Guerra Mundial, ficando do lado dos aliados, mas não envolvendo diretamente militares, mas sim mandando reforços como enfermeiros, médicos, socorristas, né, para aí combater o combate lá na Europa. E aí o que acontece, pessoal? Nas eleições que se viria, então foi indicado o Rodrigues Alves como presidente. Porém, a gente tem que lembrar que a febre espanhola, ou a gripe espanhola, ela estava, como se diz assim, solta no mundo. A gente já falou sobre ela lá no vídeo sobre doenças, então dá uma olhadinha lá que você vai ver o tanto que essa pandemia foi complicada. Entre elas morreu o futuro presidente do Brasil, que já estava eleito, que era então o Rodrigues Alves, que foi substituído pelo Delfim Moreira, tá? Então o Delfim Moreira acabou ficando aí, ele é mineiro, assumiu como esse vice do Rodrigues Alves, então ele teve que convocar novas eleições. Por quê? Pela Constituição ficou combinado que se em menos de 2 anos, né, o cargo da presidência ficasse vago, seria então tendo que ser declarada novas eleições. Então assim, pessoal, vai assumir essa nova eleição, vai surgir o Epitácio Pessoa como novo presidente do Brasil, que vai ficar aí de 1919 a 1922. Então ele também vai viver o finalzinho da pandemia da gripe espanhola. Ele é um político lá da Paraíba, muda um pouco esse eixo, porque a gente teve aquela quebra, lembra? Ainda agora com essa política dos governadores, até mesmo uma quebra assim, não uma quebra oficial de falar que não está tendo mais, mas uma questão mesmo de um equilíbrio entre essas forças e trazer novamente o Nordeste como um bom aliado político, tá?
Então, eles foram aí apoiados pelos fazendeiros do café, principalmente pela questão de São Paulo, tá? Então, ele foi um nome ali escolhido para essa representação. Logo na sequência, a gente vai ter o governo do Arthur Bernardes, ele é um político mineiro, já que agora esse último foi indicado por São Paulo. Então, ele vai viver uma questão bem pesada e conturbada na política do Brasil, colocando o Brasil em um estado de sítio e fazendo a suspensão dos poderes do judiciário e do executivo até que fosse feita uma nova eleição, já que ele vai viver aí a crise tenentista que ficou conhecida como a crise dos 18 dos fortes, porque os tenentes, os militares começaram a se movimentar no sentido de que não estavam mais apoiando essa política dos governadores e que era necessário se colocar um fim. Tá? E aí a gente vai ter a segunda onda dessa revolta, que ficou conhecida como a segunda parte da revolta tenentista, e também vai enfrentar a coluna Prestes, que é uma coluna socialista / comunista, com os ideários aí da Revolução Russa, que vai acabar vindo no Brasil em uma onda de 24 até 1927. Por fim, pessoal, nós vamos ter de 1926 a 1930 o nosso último presidente da República Oligárquica, que vai ser o Washington Luiz. Então, esse político aí, fluminense, ele vai fazer carreira em São Paulo, ele é apoiado pelo Partido Paulista, já que o último, né, foi mineiro e agora tem que ser o paulista. Ele vai enfrentar a crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, o que vem uma onda inflacionária aqui para o Brasil, porque há uma suspensão sobre as vendas do café. Então, nós temos uma superprodução dentro do país com isso e uma falta dessa compra, não só do café, mas outros produtos como o tabaco, o algodão, tá? E o fechamento de muitas pequenas indústrias que tinha aqui no Brasil. Outra coisa bastante importante que ele vai enfrentar vai ser as fortes crises do sistema operário aqui no Brasil. Então, essa questão das greves, a questão aí dos sindicalismos, bastante fortes aí aqui dentro, o que acaba, como se diz assim, aumentando uma oposição da classe em ascensão urbana contra esse governo e também aí o tenentismo. Então, o que vai ser esse tenentismo? A gente teve lá os 18 dos Fortes de Copacabana que não concordaram com a vitória do Arthur Bernardes, que dizem que pode ter sido fraudada aquela eleição, o que acabou, né, levando a um enfrentamento, a um confronto que resultou em mortes de militares ali no Rio de Janeiro. Então isso tudo acaba levando a uma crise com o governo do Washington Luiz, que investiu bastante. Um dos maiores investimentos do Washington Luiz foi em estradas, tanto que um lema dele era falar que o desenvolvimento era abrir estradas. Porém, o que acontece? Naquele ano que deveria ter a nova indicação, que deveria ser uma indicação de um mineiro, o Washington Luiz não concorda e diz que vai indicar um paulista para manter as políticas econômicas que o governo vinha enfrentando e que estavam gerando algum tipo de resultado. Então ele se recusa a ceder o seu cargo de presidente para um mineiro e sim apoiando um candidato paulista, o que acaba causando uma quebra da política do café com leite. Essa quebra vai ser gerada então o quê, pessoal? Vai ser montada a Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal vai encontrar refúgio aonde? Minas Gerais vai encontrar refúgio lá no Rio Grande do Sul, onde é esse berço militar do Brasil. Lá ele vai acabar ganhando aderência de uma pessoa muito importante, que já foi governador do Rio Grande do Sul e que tem o apoio da grande maioria dos militares, que vai ser o Getúlio Ornelas Vargas. E aí, então, vai ser feito o quê, pessoal? Uma marcha para depor o Washington Luiz, o presidente do Brasil, e colocar, então, novamente ordem na casa. E nesse momento a gente entra no governo Vargas, coisa que fica aí para as nossas próximas aulas. Então, pessoal, nesse momento a gente vai fazer algumas atividades para ver se a gente realmente consolidou esse conhecimento, tá bom? Então, bora lá? Então, pessoal, agora nós vamos para as atividades. Temos aqui uma questão da Unicamp que diz assim: a denominação de república oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da República do Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento desse período. Relacionando os termos enunciados à chamada república oligárquica, pode ser explicada da seguinte maneira. Então, pessoal, lembre-se daquelas orientações que eu sempre faço para vocês. Tenham atenção ao comando, se está falando para o texto
ou se é de uma maneira generalizada, como este daqui vem trazendo, e fazer um pequeno resumo na sua cabeça antes de descer para as questões. Então, nós temos a República Oligárquica marcada pelo coronelismo, política do café com leite, né? A questão de enfrentamentos aí de problemas de cunho também, não só nacionais, mas como internacionais. Então, vamos lá para as questões, que diz assim. Letra A. Os governadores representavam as oligarquias estaduais e controlavam as eleições realizadas de modo aberto. Isso sustentava a República da Espada, na qual vários coronéis governaram o país, retribuindo o apoio político dos governadores. Não, gente, nós vamos ter o quê? Os coronéis apoiando a nível regionalizado nos municípios, tá bom? E aí os governadores apoiando a política do café com leite, ok? Letra B. Diante das revoltas populares do período, que ameaçavam as oligarquias estaduais, os governadores se aliaram aos coronéis para que chefiassem as expedições militares contra as revoltas, garantindo a ordem em troca de maior poder político. Não, gente, esses coronéis aí, eles não vão se aliar a essas questões de expedições militares para combater ninguém, tá bom? Então, bora seguir. Letra C. As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis que detinham o poder político nos municípios, e estes fraudavam as eleições. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiariam o presidente da República e esse retribuiriam com os recursos aos estados. Essa é a mais perfeita definição para política dos governadores, conhecida como a política do café com leite. Bora ver o que está errado na letra D. Os governadores excluídos da política do café com leite se alinharam às oligarquias nordestinas a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças favoreceram uma série de revoltas chefiadas por coronéis. Pessoal, isso vai acontecer no finalzinho, mas não são chefiadas por coronéis, e sim por militares. E Minas Gerais é que vai se alinhar às oligarquias nordestinas e também sulistas, ok? Então, essa questão ficaria aí como correta a letra C. Essa próxima questão é a questão do Enem de 2018, diz assim. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cinta, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados juntos na porta, os capangas de Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docemente dos papeluchos e depositavam nas urnas, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assentados e anotados. Texto aí de Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento. Bora lá. Lembrando sempre de seguir, né, aquelas recomendações. Então, pede assim o texto. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional os seguintes aspectos característicos da vida política durante a Primeira República. Letra A. Identificação forçada de homens analfabetos? Não, gente. Lá era uma questão de saber se as garantias dos acordos dos coronéis em fortalecer os governadores iriam funcionar. Isso através do voto de cabresto, né? Então, os coronéis utilizavam da mão de obra que eles tinham, das pessoas mais humildes, né, em troca de favores, o clientelismo ali para poder ofertar isso aos governadores. Letra B. Monitoramento legal dos pleitos legislativos. Gente, embora isso possa chocar vocês, isso sim era uma prática legal. Então, nós temos aí a comissão verificadora que fazia também a parte de quê? A pessoa ia, colocava o seu papel na urna e era isso que valia. Porque tudo isso acontecia longe dos olhos da fiscalização, é lógico, né? Letra C. Repressão explícita ao exercício de direito? Não. Você tem aí uma questão do voto de cabresto, que você acaba aí, né, forçando as pessoas, mas de que maneira? Com troca de favores. A cinta e essas outras coisas, era uma intimidação, né? Então não era explícita, era algo implícito. Letra D. Propaganda direcionada à população do campo? Não, não estamos falando sobre propaganda, nada disso. Letra E. Cerceamento policial dos operários sindicalizados? Nem é policial cerceando, né? E sim os capangas de coronéis, e nem é cerceando operários sindicalizados. E sim, estão ali monitorando de uma maneira implícita de repressão os trabalhadores ligados ou as pessoas ligadas a esses coronéis. Então, a letra B seria a nossa questão correta.
Pessoal, por aqui se encerra a nossa aula. A gente se vê no próximo bloco de aulas. Até mais!